Fala galera, eu sou o Gabriel e hoje eu tenho uma notícia não muito boa para dar para vocês. No dia 3 de junho, o Diego Sanches, que escreveu Hermínia, está lançando agora o Quadrinhos Insônios pela Mini, ele teve em Teresina e aí a gente fez uma entrevistazinha com ele. Porém, eu peguei um vírus no computador e o computador não conseguia iniciar de jeito nenhum e eu tive que formatar a máquina e eu acabei perdendo tudo. Por sorte, eu tinha 2 vídeos ainda da entrevista salvo na nuvem, porque na verdade a gente fez 3 vídeos, 2 curtinhos e um mais longo. E aí esse mais longo eu não consegui salvar e aí eu acabei perdendo. Mas eu tenho 2 trechozinhos da entrevista que eu vou colocar para vocês aqui. E eu tenho um áudio ainda da entrevista e eu vou colocar no final desses 2 vídeos. Então, se você se interessar, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse grande autor, é só esperar que vai ter a entrevista toda, só que no formato tipo podcast. Então, mais uma vez, pedir desculpa a vocês, não foi uma coisa proposital, mas espero que não aconteça de novo. Eu queria começar assim falando sobre o teu quadrinho novo, Quadrinhos Insônia. Falando o que é, como foi que surgiu a ideia e tal. Então, o Quadrinhos Insônios é tipo uma coletânea, uma compilação dos quadrinhos que eu publiquei na página Quadrinhos Insônios. Que, tipo, enfim, é uma página que eu fiz há uns 4 anos, assim, com umas 2 outras pessoas. Mas ela, Felipe Portugal, que é aqui de Teresina. E, enfim, aí eu publiquei uns 2 livros para essa editora Mino, né? E aí eles falaram, você não tem interesse de publicar uma coletânea? E aí eu publiquei essa coletânea com eles agora, basicamente isso. Mas o interesse foi mais assim por parte teu ou por parte da editora? Então, eu tinha vontade de algum momento fazer, sabe? Mas a editora veio com esse papo. Eu queria fazer em algum momento, assim, mais uma coisa minha, assim, tipo, eu escolhendo os quadrinhos, eu editando o que eu achava que era pertinente e tal. Mas a editora falou e eu pensei, é melhor do que, sei lá, gastar o meu dinheiro ou fazer um crowdfunding, é mais prático. Que teve 2 lados, assim, que um é, tipo, a edição, né, a seleção foi mais da editora do que minha, assim, eu apresentei parte do que eu queria que entrasse, eles escolheram outras coisas, então, tipo, os dois tinham interesse, assim, na verdade, de fazer. E assim, qual foi a tua participação assim na escolha, na edição do quadrinho mesmo? A questão de ele brilhar no escuro, aquele acabamento todo, foi tu que teve mais interesse ou foi Não, mais então, oferecido aí? então, foi o seguinte, já é o terceiro livro que eu publico pela editora, né? E é assim, eu e o Lauro, tem 2 editores. Tem a Jana, que ela cuida mais da parte assim, de conteúdo mesmo, né? Da parte de coisa escrita. E o Lauro, que é o marido dela, que cuida mais da parte gráfica, né? E aí eu e o Lauro estamos começando a nos entender bem, assim. Aí, tipo assim, o Lauro, tipo, os meus primeiros livros que eu publiquei, as primeiras publicações minhas, elas tinham todos um mesmo assim, formato, basicamente de capa, assim, umas figuras mais centralizadas, assim. E aí o Lauro, desde o primeiro livro que eu publiquei com eles, ele começou a me estimular a fazer coisas diferentes. Aí, tipo, a Hermínia eu fiz uma capa diferente, capa dura e tal. E aí E agora esse, tipo, ele falou, pô, vamos fazer uma outra coisa, assim, ainda também diferente, assim. E aí eu pensei, cara, porque bora fazer uma padronagem e tal. E aí a gente ficou nessa ideia, fazer uma padronagem. E aí, tipo, um dia ele chegou assim, cara, eu tive uma ideia foda, assim, tipo, vamos fazer a capa brilhar no escuro. Aí eu pirei, falei, vamos, foda-se, não importa se ficar mais caro, não importa se a gente perder dinheiro, vamos fazer isso, cara. Eu achei muito legal a ideia. E daí, aí foi isso, eles ficaram pesquisando um tempão qual era a melhor forma de fazer isso, assim. Mas é bastante parte da editora, assim, essa ideia de brilhar no escuro, o acabamento, assim, tipo, o quantidade de páginas, o tamanho, assim, é uma coisa que a gente, ou por exemplo, papel, a gente ficou muito tempo discutindo qual é o seu papel, assim, porque a Mino, essa editora, eles têm uma preocupação muito grande, assim, com o livro como objeto, né? Não só, tipo,
tem aquilo ali impresso, assim, tipo, como é que vai ser a coisa que a pessoa vai guardar, entendeu? E, tipo, eu acho isso bem bacana. A gente ficou mó tempão, a gente até ia usar um outro tipo de papel, que era aquele papel de livro gringo, sabe qual é? Que é um papel que parece papel pólen, mas que ele é bem levinho e fica meio gordo, assim. Enfim. É... Aí acabou que a gente usou o papel pólen, assim, que é um bem bonito também. Enfim. Percebi que, assim, a tua amizade com o Felipe, com o Pedro, vocês são muito próximos, A né? gente é muito próximo. Vocês já pensaram, assim, em um projeto em conjunto, em quadrinhos, sei Cara, a lá? gente sempre fala nisso, só que, tipo assim, a gente é muito enrolado, assim, os três são muito enrolados. É, Mas a gente sempre fala nisso, assim, a gente. Cara, eu pretendo, assim, algum dia fazer. Eu sempre falo, eu sou a pessoa que sempre fala, cara, vamos fazer. Falam, a gente nunca vai fazer isso. Não, a gente tem que fazer isso, que é legal, assim, tipo, eu adoro o trabalho deles, assim, tipo, eles são. A gente se influencia, assim, mutuamente, assim, de uma maneira muito legal, assim. E, pô, cara, eles são pessoas, assim, que. Acho que se não tivesse pessoas como eles, assim, produzindo, eu provavelmente, tipo, ia desistir um pouco, sabe? Mas eles estão lá e eu falo assim, cara, eu tenho que fazer paradas fodas pra superar eles. E eles falam, tem que fazer paradas fodas pra superar. Enfim, a gente fica sempre querendo competir. É legal, assim, é ótimo que eles existam, assim, tipo. Espero que algum dia a gente faça uma coisa juntos, assim. espero também. Mas valeu, cara. Muito obrigado. Fala Gabriel, fala galera do Paçoca Cut. A minha pergunta pro Diego Sanches é a seguinte: depois de Perpétuo Mobile, depois de Hermínia, agora tá lançando aí Quadrinhos e Sonhos, que é o compilado aí das tuas tiras do Facebook, né? Eu queria saber se tu já tá trabalhando em algum outro projeto, já tem algum quadrinho aí engatilhado. É isso aí, galera. Valeu. Eu tenho um projeto pra esse ano que vai ser um livro bem mais curtinho, assim, bem pequenininho, que é tipo uma história sobre é um cara, assim, ele, tipo... É uma vibe meio, tipo, anos 20 assim, tipo, tem um daqueles navios a vapor gigante, sabe? E aí, tipo, é como se esse navio ficasse à deriva, sabe? Porque é perdido no meio do mar, e todo mundo tivesse morrido no navio, aí só tem um cara e um amigo dele que tá morto. E ele fica conversando com esse amigo dele que tá morto. E são vários pequenos trechos, assim, eu queria dividir isso tipo como se fosse meio uma coisa de teatro, assim, então ela é uma história meio a forma que eles falam, tipo, eu tava muito tipo assim, o Felipe Portugal, o Pedro Cobiaco, a gente sempre conversa muito assim, do que a gente tá fazendo. Eles sempre falavam que eu tava indo sempre por um mesmo caminho, assim, que eu devia tentar explorar coisas novas. Aí, tipo, isso foi uma coisa que eu me interessei em explorar, que, tipo, tinha passado, assim, tinha visto lido um pedaço de uma peça do Beckett que se chama Fim de Partida. E a forma que os personagens se comunicam, a forma como os personagens agem, me interessaram muito, porque eu estava muito acostumado a fazer coisas muito mais naturalistas, assim, fala coloquial, um universo bem mundano, assim, apesar de terem coisas fantásticas. E, tipo, eu gosto dessa coisa dramática de personagens fazerem coisas que são bem cênicas mesmo, assim, é falar de uma maneira extremamente cênica, assim, tipo, fala de uma maneira que é tudo mais, sei lá, meio poético, não sei. E aí eu me interessei bastante, eu queria trabalhar isso, assim, e aí são essas conversas desse cara com esse amigo dele morto, assim, basicamente, essa história.
antes tu começou a escrever com a Mino em 2015, não foi? 2015, sim. Certo. Antes tu já tinha lançado outros quadrinhos, né? Sim, sim. Eu lancei um monte de quadrinhos antes. E qual foi, assim, a principal diferença que tu achou em publicar de forma independente e publicar com a editora? Cara, assim, a primeira impressão, assim, eu acho que cara, publicar de maneira independente é muito, muito, muito mais trabalhoso. Você tem que, tipo, tipo assim, eu sou um cara muito desorganizado, extremamente desorganizado. Então, tipo, pra mim, sei lá, ter que responder e-mail, ter que botar coisa no correio, ter que ver se o negócio chegou, ver se a pessoa depositou. Todas essas coisas pra mim são muito desgastantes, assim. Foi muito bom mudar nesse sentido, assim. E tem claro, a coisa da produção mesmo, assim, porque, tipo, existem vários tipos de editores diferentes, né? Tipo, tenho muitos amigos que estão em outras editoras, e assim, o que eu vejo é que tem editoras que basicamente falam assim, ó, você faz isso, a gente vai só te pagar a gráfica tipo, distribuir. A Mino não, a Mino tem um interesse muito grande em parar, sentar com você e pensar, olha só, tipo, por exemplo, o Hermínia, que foi o meu segundo livro com eles, o Perpétuo já estava pronto, então eles basicamente só falaram, vamos fazer uma capa nova, fazer umas ediçõezinhas e tal. A Hermínia foi muito legal, porque tipo, a gente sentava assim, falava no Skype, assim, e a gente ficava, tipo, varava a noite, assim, decidindo cada diálogo, cada coisa, sabe? A Jana se preocupando muito com essa parte, o Lauro se preocupando muito, cara, qual vai ser o formato do livro, será que a gente vai fazer um livro de capa dura? Não. Tipo, que tom de rosa que a gente vai usar. Então a gente eles, tipo, é muito diferente, assim. Assim, por um lado, assim, eu sou muito eu sou, eu sou eu gosto muito de trabalhar sozinho, porque assim, eu gosto eu, eu sou muito reservado com opiniões alheias, assim, sabe qual é? Uhum. Mas assim que que eu comecei a confiar no pessoal da Mino, assim, foi muito legal, porque é bom você ter uma opinião externa, alguém que, tipo, sabe, fazer quadrinhos é muito trabalhoso, assim, é muito solitário, sabe? Você fica, tipo, várias horas, vários dias, vários meses, sozinho, assim, na frente do computador, assim, tipo, desenhando na prancheta. E, tipo, chega um momento que você não sabe mais se aquilo que você tá fazendo é bom, se aquilo que você tá fazendo é uma merda, porque você já tá meio maluco, assim, você já nem sabe mais o que é aquilo, sabe? E é bom ter alguém de fora pra falar, ó, tipo, te deixar nos eixos, assim, tipo, te dar opiniões externas do que você tá fazendo, sabe? E é bom que essa pessoa tenha um interesse em fazer isso, porque assim, antes do Hermínia, eu fazia isso muito com os amigos, assim, o Felipe Portugal e um outro menino, o Pedro Cobiaco. A gente sempre, tipo, fazia essas coisas no Skype, de, porra, olha só, isso aqui tá maneiro. E aí um enviava pro outro, assim. E com a Mino é legal. A gente ainda faz isso, né, apesar de ter editora, porque eu gosto de ter mais opiniões ainda, sabe? E eu sei que, no caso, o Felipe e o Pedro, eles têm uma vibe mais parecida com a minha, assim, que a editora tem uma preocupação mais comercial, talvez, assim. Enfim, eu acho que tem lados muito positivos, tem lados negativos também, com certeza, assim, porque tem prazo, o livro sai mais caro, assim, na editora. E assim, eu acho que assim, o livro é caro mesmo, mas eu sempre tenho uma preocupação de antes eu gostava muito de ter livros que fossem super acessíveis para todo mundo, sabe qual é? E infelizmente, tipo, é uma coisa que não dá pra fazer com editora, principalmente que você coloca, como você coloca em livraria, assim, tem tipo, a livraria toma 50% do preço de capa, entendeu? Então se você, não dá pra você fazer, tipo, por exemplo, meus livros antes eu vendia tipo 15, 16, 17, no máximo R$ 20. Não dá pra você fazer isso, né? Porque você coloca na livraria, sai metade do lucro, você não ganha nada, entendeu? Uhum. Então, tem seus lados positivos, seus lados negativos. Uhum. Cara, eu li muita coisa tua, assim, de Ah, é? quarta-feira pra cá. Que legal, cara. E assim, eu percebi algumas coisas na tua obra que são bem constantes. Tu trabalha muito sexo, né, na obra. E tem no Perpétuo Moblin, tem uma hora que tu fala que o cara lá fala, aliás, que ele não ia trabalhar no jornal porque eles censuravam algumas coisas que ele escrevia. Já aconteceu isso contigo, de tipo alguém censurar alguma coisa por causa dessa conotação sexual que tem? Sexual não. Tipo, nos lugares que eu trabalhei, assim, como ilustrador, assim, tipo, as pessoas só achavam
sei lá, tipo, já não censurar, tipo, as pessoas não entendiam muitas coisas que eu fazia, assim, e às vezes, tipo, mas não, nunca me censuraram 100%. Até porque coisas sexuais eu só, sempre fiz, tipo, bem independente mesmo, assim. E, enfim, tem as coisas do sexo porque eu acho legal trabalhar o sexo de uma maneira meio natural, porque, assim, eu vejo muito, a maior parte dos livros, quadrinhos, coisas assim, eu acho que o sexo é trabalhado de uma maneira muito como se fosse uma coisa muito preguiçosa, não sei, ou então muito de outro mundo, ou então muito romantizada, assim. E eu vejo que, tipo, ninguém se preocupa em trabalhar como se aquilo fosse uma ferramenta narrativa também. Aquilo, quando você, tipo, é sempre muito, tipo, o cara tá lá, a menina tá lá, e aí, tipo, eles vai aquela, dessa janelinha, assim, sabe, dessa, a coisa preta, assim, e, tipo, o que aconteceu entre eles não importa, sabe, porque foi só sexo, e sexo é tudo a mesma coisa. Só que não é, tá ligado? Tipo, sexo pode ser uma ferramenta narrativa. O que tá acontecendo entre as pessoas diz muito sobre as pessoas, entendeu? Então, eu sempre tive essa preocupação, porque eu sempre acho que sexo é sempre trabalhado de uma forma muito plastificada ou muito preguiçosa. Então, eu sempre gosto de fazer cenas sexuais nos meus quadrinhos. Pra, sei lá, porque eu acho que é importante ter outras coisas. Tem outras coisas, assim, por exemplo, a Gabi Love Six, não sei se sabe quem é. Já Ela fez vi a algumas Garota coisas Siririca, que ela tem cenas de sexo muito legais, sempre são muito diversas do que a gente costuma ver, assim. Eu acho que tem pouca gente preocupada em fazer coisas diferentes, assim. É, eu também, assim, no Herminha, ele é todo no rosa, né? Sim. Por que que tu escolheu essa cor rosa, assim, ou se foi a imposição da editora? Não, eu tinha interesse em fazer rosa, assim. Eu não queria, assim, o que eu não queria, na real, é que ele fosse em preto, assim. O magenta, né, que é esse tom de rosa, é um dos tons, tipo, não sei se você é designer, né? Não sei. Sou mais Tem ou cara de menos. design. Então, tipo, porque tipo, a impressão ela é feita com 4 cores, né, que é ciano, magenta, amarelo e preto. E aí, tipo, quando você vai imprimir em uma cor, uma só dessas cores sai mais barato. Então, como antes eu pretendia fazer o quadrinho independente, a magenta foi a cor, assim. Mas assim, eu queria fazer ele em uma cor só, assim, magenta pareceu a cor mais interessante, sabe? E eu queria que fosse uma cor meio vibrante, assim, porque é uma coisa meio sobre a adolescência, assim, sobre gente jovem. Assim, eu queria que tivesse uma força, assim, e que se fosse o negócio preto, talvez ia ter uma aura mais mórbida do que eu queria fazer, entendeu? Eu queria que fosse uma coisa bem cheio de energia bem rápida, assim, e eu acho que magenta era a cor mais que passava isso que eu queria, assim. É, sim. E, assim, no Insônia já, ali são tudo que tu publicou na internet, né? Não é tudo, é algumas. Só alguns? Tipo, é uma seleção, assim, algumas coisas que eu tinha publicado já, mas o que eu achava que o desenho tava meio ruim, ou que a história mesmo tava meio mal contada, eu pegava uma ideia que eu gostava e eu redesenhava, assim, mas não é tudo, tipo, a gente foi ver, assim, todas as tiras eram, sei lá, mais de 200 tiras, sabe? Bem mais de 200 páginas, a gente selecionou 90 e alguma coisa, 98. E, assim, eu percebi que assim, o traço que tu usa em todas as histórias nem sempre é o mesmo, né? Alguns é bem mais parecido com pessoas mesmo, algum é aquele mais característico, mais parecido com a Herminha. O que é que, tipo, determina o traço que tu vai usar quando vai escrever uma tirinha? Então, cara, isso eu acho que é uma coisa que dá pra perceber bastante no Insônios, que é porque, primeiro que o Insônios, são várias épocas, assim, né? Então, tipo, em algumas épocas eu desenhava de uma maneira diferente, tem toda essa coisa de você encontrando o jeito que você desenha mais prático e tal. Mas, assim, o principal eu acho que é porque cada história pede um desenho diferente, sabe? Eu tava falando isso com alguma pessoa recentemente, que é tipo uma música, sabe? Quando você vai falar uma coisa numa música, sabe? A melodia, a harmonia, a parte musical mesmo da música, ela acompanha, entendeu? Então, tipo, assim como, por exemplo, no Hermínia, a cor magenta tem a ver com o que está sendo contado, só que
nas tirinhas, tipo, se eu faço um desenho mais cartoon, geralmente é pra ser mais engraçado, ou não, assim, ou tipo, é pra fazer se quer uma coisa meio séria, eu uso um desenho mais engraçado, mais cartoon pra cancelar essa coisa, pra deixar mais tranquilo. Geralmente é isso, eu penso assim, cara, que tipo de desenho que essa história tá pedindo, assim, sabe? Acho que é isso, a história pede um tipo de desenho, tipo de desenho melhor pra aquilo ter mais efeito, entendeu? E cara, assim, quais são tuas influências, assim, pra esse teu traço que tu usas tanto na tatuagem quanto no... De desenho, ou Aham. você fala, cara, assim, a primeira coisa, assim, que eu lembro de ver muito isso, cara, era no Moebius, assim, tipo, acho que quando eu entrei na faculdade eu conheci o Moebius e, tipo, qual é, Felipe? Você vai ficar falando aí? Quando eu vi o desenho do Moebius, assim, aquelas achuras, assim, eu achei muito maneiro, assim, comecei... E eu fiz faculdade de gravura, né? Então, tipo assim, eu via muito na faculdade coisa de achurado, assim. E me interessou bastante, gravuras medievais, principalmente, assim, tipo... É uma maneira interessante, assim, se ocupar, assim, o espaço gráfico, assim, sem... eu acho que também sempre pode ser meio covarde, assim, também. Porque, tipo, eu acho que não é tão certo, assim, é tão batido quanto, tipo, não é tão forte quanto você usar um alto contraste, assim, sabe? Tipo aquele preto chapado, assim. Mas agora eu tô tentando variar um pouco isso, assim. O Crumb também, eu gostava muito do Shroud do Crumb. Tem muita coisa, assim, que me influenciou em termos de desenho. E, cara, desenho é uma coisa que eu não sei, tipo, sempre que eu vejo uma coisa nova, assim, eu falo assim, que eu acho foda, eu falo assim, cara, eu quero desenhar que nem esse cara. Então tiveram vários caras que eu pensava assim, caralho, eu quero desenhar que nem esse cara. Tipo, teve o Mike Mignola, sabe, do Hellboy, que, tipo, quando eu vi aquele desenho, a maneira que ele, tipo, que ele faz essa síntese dos personagens, né, que ele usa só umas formas quase geométricas, assim. Tipo, isso me influenciou muito. É, o Moebius me influenciou muito, tipo, é, o, o Taiyo Matsumoto, que é o cara que fez o preto e branco, porra, a forma que ele desenha, assim, tipo, as poses e tal, tipo, isso tudo me influenciou muito. A última coisa que me influenciou pra caralho foram dois animadores. Um deles é estoniano, outro deles é sérvio, que um se chama Prit Parne e o outro se chama Igor Kovalyov. E, enfim, eles são uns caras muito fodas, eles trabalharam em algumas animações da Nickelodeon, sabe? Mas, tipo, eles têm um trabalho autoral super por fora disso. E, agora eu tô cada vez mais, tipo, pirando muito nessas coisas. Eles têm um desenho meio mais cartoon, assim, isso que é um cartoon estranho, bizarro, assim, que eu queria muito me apropriar disso, assim, tipo... Enfim...